Olá, meus queridos alunos, como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Como ontem a gente não conseguiu fazer os exercícios da atividade 1.1, que é referente ao livro do terceiro ano, hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre essa atividade, esclarecendo algumas coisas para que a feitura dos exercícios se torne mais proveitosa, porque eu acho que ontem na nossa aula online a gente não conseguiu fazer ainda com que ela seja tão produtiva, mas eu acredito que a gente vai melhorar nas próximas, certo? Então, em primeiro lugar, façam a leitura atenta da história da Magali, né? Que vai estar nas páginas que eu vou enviar de novo o link para vocês poderem acessar. E após a leitura atenta, a gente já pode ir para as questões. Então, para responder a questão 1, que é sobre onde o texto foi publicado, vocês devem acessar as referências do texto, porque histórias em quadrinho, como é o caso, podem ser publicadas tanto em jornais, não sei se vocês já viram, quanto em livros, quanto nas próprias revistas em quadrinho. Então, vão lá no finalzinho do texto, que vai ter naquelas letrinhas pequenas uma série de informações. Vão ter informações sobre onde a história foi publicada, quando a história foi publicada, em que lugar essa história foi publicada, qual o autor do texto e qual a editora. Editoras, para quem não sabe, são as empresas especializadas em publicação de livros, jornais, histórias, tá? Então, quando vocês forem lá ver a referência, vocês já vão poder responder com mais certeza essa questão número 1. E as referências são algo a ficar atento em qualquer texto, tá? Principalmente, como a gente viu ontem, algumas histórias são publicadas em diversas versões. A gente viu que a história da Linda Rosa Juvenil é muito parecida com a da Bela Adormecida, no entanto, são diferentes. Então, às vezes é bom a gente. Às vezes não, sempre é bom a gente estar atento a qual editora que foi publicada, quem traduziu a história, no caso de uma história estrangeira, sabe? Isso é muito importante para a gente se apropriar melhor dos livros que a gente está lendo, conhecer melhor eles. Mas vamos lá. Outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês é a número 3. Nela eu quero que vocês reflitam sobre se os alimentos que a Magali comeu no caminho para o cinema são saudáveis ou não. O que vocês acham disso? Vocês podem discutir com os pais, vocês também, mães, em casa. E essa é uma reflexão que eu aconselho que vocês façam sempre que vocês forem comer alguma coisa. Esse alimento que eu estou comendo é saudável ou não é? Vai fazer bem para mim? Isso é muito importante e é algo que eu tento fazer sempre, tá? As questões 4 e 5 é importante a gente refletir se na vida a gente sempre pode ter tudo que a gente quer ou não, sabe? Eu acho bem legal a gente pensar nisso, e como a gente está em casa junto com nossos pais e mães, é legal também chamar eles para conversar sobre isso, perguntar o que eles acham, já que na história também isso envolveu a mãe da Magali, sabe? A questão 6 fala sobre um assunto que a gente conversou ontem na nossa aula, que são os sinônimos. Para quem não lembra ou para quem não participou da aula, sinônimos são aquelas palavrinhas que têm um significado muito parecido ou idêntico, como é o caso dessas palavras da questão, que são grana, troco e dinheiro. Dependendo da situação, elas podem sim ter um significado muito próximo, mas em outras situações não. E é bom a gente ficar atento que a gente deve usar certas palavras em determinadas situações. O que eu quero dizer com isso?
que numa situação informal, se a gente está conversando com um amigo, às vezes se a gente está conversando com a nossa família em casa, a gente vai falar grana. Mas se a gente está numa situação mais formal, a gente não vai usar uma palavra como essa, que é uma gíria. A gente vai usar a palavra mais formal, que no caso é o dinheiro, certo? A gente tem que sempre se policiar sobre isso, sabe? A gente tem que ficar atento sempre nas situações de comunicação que a gente está, com quem a gente está falando, para escolher as palavras mais adequadas, tá bom? Agora, a gente pode ir para o exercício da página 16, que já é mais voltado para gramática. Esse anterior era de interpretação de texto, e esse agora vai ser mais para gramática. Bem, esse da página 16 não tem muito mistério, é para colocar os nomes que estão informados, que são de personagens da Turma da Mônica, em ordem alfabética no quadro. Eu sei que vocês já são craques na ordem alfabética, porque eu pedi para vocês falarem em sala e todos conseguiram falar. Mas é sempre bom a gente treinar. E além disso, eu quero que vocês fiquem atentos para o seguinte, como eu reforcei ontem: nomes próprios, entre eles os nomes de pessoas, sempre tem que estar escritos em letra maiúscula. Então, vamos tomar esse cuidado, vamos escrever todos esses nomes em letra maiúscula, e mais que isso, vamos escrever em letra cursiva. Não só esse exercício, todos os exercícios que eu estou passando, eu quero que vocês escrevam em letra cursiva, porque é importante a gente treinar a nossa escrita sempre que possível, para que ela fique melhor. Qual é a importância da nossa escrita ficar melhor? É só para ficar bonito? Não, a importância de ficar bonito é que outras pessoas consigam entender o que a gente está lendo. Porque não adianta a gente escrever se só nós mesmos estamos entendendo, certo? Lembrando que a escrita, assim como a fala, são importantes para a nossa comunicação com os outros e com o mundo, tá? Bem, dito isso, a gente pode passar para o próximo exercício. Bem, se ontem a gente teve a oportunidade de estudar duas letras do alfabeto, que foram P e B, hoje a gente vai ter a oportunidade de estudar outras duas letras, que são o S e o Z. Em primeiro lugar, reparem no exemplo do livro, na página 18, que essas duas letras sozinhas diferenciam a palavra cartas da palavra cartaz, que são escritas quase idênticas, exceto por essas letras, mas tem um significado bem diferente. Bem, além disso, reparem numa coisa muito importante. No final de sílaba, essas palavras vão ter sempre o som de... Essas letras vão ter sempre o som de S, tá? Então, toda vez que vocês verem um Z no final de uma sílaba, saibam que ele vai ter o som de S, certo? Bem, agora façam o exercício 1 e 2, tá? E voltem aqui para a gente continuar conversando sobre os exercícios seguintes, tá? Na número 3, em diante, é importante reparar o seguinte: a letra S também é utilizada para informar que uma palavra está no plural. Isso acontece exclusivamente com as palavras que no singular terminam em vogal, seja A, E, I, O, U. Então, como é o caso do texto que está nessa página, se eu não me engano, na página 19, que fala em olhos. Qual é o singular de olhos? Olho, que termina com a vogal O. Por isso, no plural, a gente adiciona um S e fica olhos, certo? A mesma coisa, versinhos, que no singular seria versinho, que termina com a mesma vogal, O. Então, no plural, a gente adiciona um S e fica versinhos.
Mas o que, que acontece quando uma palavra no singular termina em consoante? Quando uma palavra termina em consoante, a gente tem um exemplo no texto que seria vez. No texto, na verdade, a palavra é vezes, mas o singular de vezes é vez, que termina com a consoante Z. Então, o que, que acontece? A gente adiciona a vogal E entre a palavra no singular e o S, como nesse caso ficando vezes, certo? Então, vamos ver outro exemplo que também tem aí no livro. Avestruz. Termina também com Z. No plural, fica avestruzes, com E e S. Certo? Bem, pessoal, por hoje os ensinamentos eram esses. Espero ter conseguido ajudar vocês a compreender melhor alguns assuntos e aproveitar melhor a feitura desses exercícios. Então, vamos arregaçar as mangas e estudar, certo? Até breve e um abraço especial em cada um de vocês. Lembrando que eu vou passar de novo o link com as páginas dos exercícios para que vocês possam acessar no computador, no celular de vocês. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me chamar. A gente também vai estar fazendo outra aula online em breve e vai estar conversando, tá? Beijão.